Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Meu irmão, nós podemos estar entre essa gente. Alguém terá que estar. A profecia vai se cumprir, e se nós não queremos estar, nós precisamos meditar sobre isso, nós precisamos entender isso aqui. Verso 26, Hebreus capítulo 10. Porque se pecarmos voluntariamente, não é um deslize, um engano, um tropeção, algo que você fez, mas que você se arrepende profundamente. Mas existem pessoas que elas cultivam uma vida de pecado. Elas estão se prostituindo, mas o diabo as convence que aquilo não tem problema. Que no caso delas é diferente, que o papai vai entender. Ele vai compreender a sua situação, a sua infelicidade, não é? Muitas pessoas frequentam igrejas e saem de lá para os motéis. Quantas pessoas frequentam as igrejas, dirigem as igrejas, mas têm pensamentos libidinosos, atitudes libidinosas, são traiçoeiros, são falsos irmãos, não se importam com o seu próximo, amam apenas a si próprios, e essa é uma conduta permanente. Não é uma coisa que aconteça de vez em quando, um deslize, não, mas é voluntário, a pessoa pratica aquilo e continua a praticar aquilo e acha que nada vai acontecer. Portanto, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Estamos falando sobre o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, que nos torna mais alvo do que a neve. Faz os nossos pecados serem lançados no mar do esquecimento. Preste atenção nisso aqui. Nós temos a nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio. Vamos prestar conta a Deus por aquilo que fizermos, aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Você lembra de Adão e Eva naquele jardim? Quando Deus veio após o pecado deles, depois deles terem praticado o que praticaram, desobedeceram a Deus. E Deus veio e disse: onde é que você estava? Você se escondeu de mim? É porque eu estava nu, eu fiquei envergonhada, botei essa folha aqui na frente para tapar minha nudez. Quem te mostrou que tu estavas nu? Eu pergunto a você, será que Deus não sabia disso? Será que Deus não viu isso? Será que Deus não escutou aquele diálogo da serpente com a mulher e da mulher com o homem? Mas a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore que não seja do conhecimento de Deus. Deus sabe todas as coisas, mas ele não interfere no arbítrio do homem, porque ele não quer robôs, ciborgues para adorá-lo de forma forçada, obrigatória, por temer o inferno. Ele quer um relacionamento honesto, um sentimento sincero. Ele quer um amor verdadeiro. Então ele não interfere no teu diálogo com a serpente. Ele não interfere, não aparece. Ele não manda anjos com asas nas costas para dizer, olha, cuidado. Não. E ele veio e disse, você comeu? Ele queria ver a resposta, a atitude do homem. Foi a mulher que tu me deste. Ela me enganou e eu comi. Eu sou inocente, veja. Essa é a tendência do ser humano, não é? E arrumar uma desculpa. No caso de Adão, ele colocou a culpa no próprio Deus. Ou seja, eu estava aqui nesse jardim, tranquilo, descansando, ouvindo os pássaros cantar. E o Senhor me deu essa mulher. Veja o que aconteceu. A culpa é tua. Eu sou inocente nessa história. E quando Deus pergunta para a mulher diz, Senhor, foi a serpente. Eu sou tão pura, eu não sei de nada, eu não vi nada, de repente a serpente me enganou. Mata ela, a culpa é dela, corta a cabeça dela.
Mas a verdade é que cada um de nós prestará contas a Deus de todas as palavras que disser, de todas as atitudes que tiver. Adão recebeu a consequência dos seus atos, e a mulher também, e a serpente também. Deus, ele não tem o culpado por inocente. Se voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, pecarmos, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo? Cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança. Eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Verso 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Meu Deus. Veja essa expressão, meu irmão, minha irmã. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. É isso que estamos falando. De um Deus que tem personalidade, que decide as coisas, que tem suas preferências, seus desejos. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Saul que o diga. Se ele pudesse durante 5 minutos testemunhar o que aconteceu na sua vida, quando ele caiu nas mãos de um Deus vivo, ele se comportou de qualquer maneira, ele achou que não tinha problema. Deus mandou ele matar todas as pessoas de uma terra, e ele não matou, matou só o que era desprezível aos seus olhos, mas trouxe bois, trouxe ovelhas, trouxe o rei amarrado em cima de um cavalo, e ainda disse para Samuel: não, eu fiz a vontade de Deus, eu ainda aperfeiçoei um pouco, porque eu achei um absurdo matar esse monte de ovelha e esse monte de boi, vamos fazer um churrasco, vamos fazer até uma oferenda a Deus, um sacrifício. Veja o que aconteceu, meu irmão, minha irmã. Veja isso. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Saul teve uma morte terrível, humilhante. Tornou-se um homem oprimido por um demônio que vinha da parte do próprio Deus para atormentá-lo. Veja isso. Esse mesmo Saul que foi ungido pelo próprio Deus como rei, que profetizou que o Espírito de Deus veio sobre ele. Isso deve nos causar temor, porque nós não somos melhores do que ninguém. Você não é melhor do que Saul, eu não sou melhor do que Saul. Não somos piores do que Davi. Aquilo que vai suceder na nossa vida depende do que semearmos agora. Por isso Salomão disse que temer a Deus é o princípio de toda sabedoria. Quantas pessoas estão vivendo de qualquer maneira e pensando: o sangue de Jesus tem poder. Na hora que eu precisar, eu clamo por misericórdia e por perdão. Não, você está enganado. Mas como, missionário? Todo pecado tem perdão. Todo pecado. Você tem a oportunidade de clamar por misericórdia e clamar por perdão. Olha, blasfeme contra o Espírito de Deus e depois dobre o seu joelho e peça perdão.
E aí você vai ver que o que eu estou falando é verdade. A Bíblia diz que há pecados que são para a morte. Sobre esses pecados não adianta nem sequer clamar. Não adianta pedir a Deus. Se pecarmos voluntariamente, você tem o desejo de praticar isso. Isso agrada a sua carne. Você não rejeita isso por amor a Deus. Já não restará mais sacrifício pelo nosso pecado, ou seja, o sangue de Jesus não terá valor algum na sua vida. A única coisa que lhe resta será uma expectativa terrível de juízo que vem da parte de Deus. Você sabe por que os hebreus fizeram aquele boi de ouro? Quando Moisés subiu no Monte Horebe para receber os mandamentos, os preceitos de Deus, a forma que eles deveriam se comportar e agir, sobre a moral do povo, sobre a conduta do povo. E Moisés começou a se demorar uma semana, 2 semanas. 40 dias. E eles tiraram os braceletes, pegaram as joias que tinham guardados e que vieram do Egito, colocaram no fogo e formaram a figura de um boi. E disseram: esse é o nosso Deus, vamos festejar, vamos entrar na carne, vamos dançar, vamos nos prostituir, vamos entrar na carne, porque esse é o nosso Deus. Ou seja, esse Deus não fala, esse Deus não sente nada, esse Deus eu posso dar na cara dele, é um boneco, e ele é o nosso Deus, então nós podemos fazer o que nós quisermos fazer. Porque esse Deus de Moisés, ele é capaz de abrir o chão no meio e engolir vivos os pecadores, os que amam a iniquidade, os que praticam a iniquidade. Sem a menor sombra de dúvida, essa foi a razão pela qual Paulo, certa vez, escrevendo aos seus irmãos israelitas, os hebreus, ele fez uma recomendação severa. Ele disse: irmãos, lembrai-vos dos nossos pais no deserto. Ou seja, se recordem do que aconteceu com eles. Não se comportem de forma semelhante. Aquilo foi um exemplo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Talvez seja por isso que Jesus disse: porfiai, ou seja, batalhai, lutai, se esforçai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição eterna. E por ser estreito o caminho e estreita a porta que leva à salvação, poucos são os que andam por ela. Lute por isso. É a tua alma. É a tua eternidade. Aquilo que você fizer agora vai repercutir por toda a eternidade. Aquilo que você semear, e você é livre para você semear o que você quiser. Mas a Bíblia diz uma coisa: aquele que semear na carne, você pode semear. Mas há um fato concreto: aquele que semear na carne, ele vai colher isso obrigatoriamente. Você vai colher destruição e morte. Mas o que semeia no Espírito, esse vai colher vida e paz. Deus, ele disse para Moisés: diga ao povo que eles têm liberdade.
Diga a eles que eu coloco diante deles dois caminhos agora. Escolha o que quiser. Só diga uma coisa: um caminho leva à morte e à maldição. O outro leva à vida e à bênção. Escolhi vós o caminho que desejais andar. Medite sobre essas coisas. Pense nisso. Porque, como eu disse antes, trata-se da tua eternidade. Meu Deus, trata-se do momento em que todos nós estaremos diante do trono de Deus. Você não poderá voltar atrás. Você não poderá dizer: meu Deus, eu não sabia que a coisa era tão séria, me dá mais uma chance, eu quero voltar, quero corrigir meus erros, eu quero viver de outra forma. Não, não. Você tem conhecido a verdade. A palavra de Deus está aberta para qualquer um de nós. E se nós pecarmos voluntariamente após o conhecimento dessa verdade, o sangue de Jesus não terá poder algum sobre a nossa vida, por mais que você clame. Não resta mais sacrifício pelos pecados, mas só uma expectação terrível de juízo que virá da parte de Deus. E o autor aos Hebreus termina com essa expressão horrível. Essa expressão parece tirada de um filme de terror, que nem Alfredo Hitchcock poderia encontrar uma palavra tão expressiva. Horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Pense nisso. Ainda é tempo de mudar. Ainda é tempo de santificar a tua vida, ou seja, separar a sua vida para Deus. Consagrar de fato sua vida a Deus. Entender que Ele não é aquele velho de barba branca que recebe o salário para sentar naquele trono branco e acariciar e presentear a todas as pessoas. Ele não é. Quando você chegar diante do trono dele, você vai receber o fruto de tudo que você semeou. Pense nisso.